E aí, seres humanos, tudo beleza? No vídeo de hoje, eu vim reagir a BTS Universe Story Theory, enfim, em ordem cronológica. Quando eu comecei a fazer vídeos aqui no canal, eu fiz pela primeira vez BTS, comecei a ver os documentários e ao decorrer que eu fui assistindo esses documentários sobre BTS, o pessoal foi me informando sobre o Bu, né? O BTS Universe. Então, depois desses vídeos, eu comecei a fazer os vídeos do BTS em ordem cronológica pela teoria. Então, eu assisti Forever Young, eu assisti Era Wings, eu assisti mas muita coisa, assisti quase tudo. Obviamente, tem coisas que eu não consegui fazer em vídeo, né? Mas eu vi em off, como os teasers de Fake Love, tipo, tudo mesmo. E aos poucos que eu ia fazer os vídeos, depois que eu assisti uma parte, a gente ia teorizando, né? Então, e no final eu falei que eu iria assistir um vídeo para saber se as minhas teorias bateram, entender um pouco mais sobre esse universo, visto que Film Out tá logo aí, né? Vai sair amanhã. Então eu preciso entender o que tá acontecendo, tipo, realmente, pra poder embasar isso quando o Film Out sair, sabe? Tipo, fazer teorias, criar conteúdo, sabe? Pra gente surtar junto, né? Que é sempre muito bom. Então, pesquisando e consultando alguns de vocês, eu achei mais adequado reagir ao vídeo da Tiffany, que ela fez, né? Do BTS em ordem cronológica. Então, vocês estão preparados? Porque eu acho que eu não tô. Eu tô bem... Tipo, tô muito curioso pra saber o que vai acontecer, né? Quais são os fatos que ela irá apresentar. E vamos lá, vamos de EAD de BTS. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E se você tiver alguma sugestão de react, pode deixar aqui no comentário. 안녕하세요. Oi gente, tô de volta com mais um vídeo e hoje eu vou continuar pra vocês essa série especial que eu tô fazendo sobre o A introdução eu já tinha assistido, sabe? Que ela não disse nada muito, tipo, demais, então eu vou começar por esse vídeo aqui. Se você tá chegando por esse vídeo e tá perdido no que é isso, eu fiz um vídeo introdutório falando sobre tudo que você precisa saber, tudo que você precisa ver, Esse vídeo eu já assisti. Vou deixar linkado pra vocês. E como eu já falei no primeiro vídeo, gente, existem milhares de teorias, mas essa série que eu tô fazendo não vai ser sobre teorias especificamente, porque eu acredito que é tudo muito mais simples do que a gente imagina e que é só uma questão mesmo de juntar as peças. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou juntar todas as peças, todos os acontecimentos para vocês e tentar colocar numa ordem cronológica. Então, como que vai funcionar? Eu basicamente vou contar para vocês a história com base nas notas, vou tentar colocar tudo na ordem cronológica e aí eu vou pegar os trechos dos MVs que equivalem a essas notas e colocar para vocês também. Algumas partes dos MVs a gente ainda não tem as notas e algumas notas a gente ainda não tem partes no MV. Então, provavelmente, no futuro eu vou atualizar esse vídeo, mas por enquanto eu vou fazer com que a gente tem, só para vocês já ficarem por dentro, porque nesse comeback parece que tá tudo voltando. Antes de começar a história, eu quero lembrar pra vocês que é uma acabou nem voltando, né? Foi a Viera. Têm os nomes dos meninos, mas eles não são reais. E as coisas que acontecem aqui não são reais. E muito importante deixar o alerta, o aviso de gatilho, porque a gente vai tratar aqui sobre alcoolismo, sobre violência, depressão, suicídio, assassinato. Então, se você tem alguma sensibilidade a esses conteúdos, é melhor não assistir. Mas então vamos lá. A partir de agora vocês vão ficar com a minha narração, então talvez o áudio mude um pouquinho. Chique a intro. Bom, para começar eu vou contar para vocês o que a gente sabe da infância de cada um deles, seguindo a ordem do Fanchant. O Namjoon morava com os pais. A mãe dele estava desempregada, o irmão dele é mais novo, o pai estava doente, e aí ele trabalhava entregando panfletos. Um dia, voltando do hospital com o pai, eles descobrem que foram despejados. O Jin é filho de um político, e depois que a mãe dele morreu, o pai mandou ele para os Estados Unidos para viver com a avó materna. Ele ficou lá por 2 anos e voltou para casa no dia 2 de março do ano 19. Esse ano 19 não significa 2019 não, tá? É só uma forma que eles resolveram fazer para contar o tempo. Mas segundo algumas teorias, esse número representa a idade do Jin. Então, quando fala ano 19, seria o ano que o Jin teria 19 anos. E é uma teoria que eu acredito. Uma passagem bem importante da infância do Jin, e que mais pra frente vai fazer sentido, é que um dia alguns homens estavam perseguindo um amigo dele, e aí os dois fugiram juntos. Mas acabou que no final, o pai do Jin fez com que o garoto fosse encontrado. Como eu falei, o Jin foi viver nos Estados Unidos, e depois ele volta para casa, para a Coreia, e acaba indo para uma escola nova.
Nessa escola, o diretor diz que ele tem que ser um bom garoto e reportar para ele as coisas que acontecem. Então o Jin fica intimidado e com medo desse diretor. Passando agora pro Yoongi, ele morava com a mãe, que ensinava piano para ele e era muito rígida. Então teve uma vez que ele brigou com ela e jogou o troféu em cima do piano. Por isso que ele Um botou dia a casa dele pegou também. fogo e a mãe morreu nesse incêndio. E tudo indica que foi suicídio. Então o Yoongi se culpa muito por isso. Hoosok, que é o nosso J-Hope, mas na história o nome dele é Hoosok, foi Eu tô toda abandonado pela mãe quando era arrepiada já. criança. Ela levou ele até um parque e pediu para ele fechar os olhos e contar até 10 e foi embora. Deixou ele lá só com uma barra de chocolate. Depois disso, ele começou a viver no orfanato. Tem um trecho da infância dele em que ele e os outros amigos do orfanato vão assistir a uma queima de fogos e ele acaba chorando. Além disso, o trauma do abandono fez ele desenvolver a síndrome de Munchausen, que é um distúrbio fictício que foi criado para essa Não é história fictício, não. e que faz as Ela falou pessoas nos comentários, causarem eu ou também fingirem sabia, ter não é alguma fictício, doença. ela No comentou caso amanhã dele, aqui. a doença que ele se causa é a narcolepsia, que é quando a pessoa sente muito sono do nada e acaba dormindo, né? Parece que ela desmaiou do nada. Agora eu vou falar do Jimin. Ele era filho de um casal que estava sempre muito ocupado. Um dia teve um piquenique da escola no Jardim Botânico, que também é conhecido como Arboreto, mas eu vou falar Jardim Botânico aqui. E aí, nesse piquenique, Jardim os pais do Botânico Jimin é não foda. foram. Então ele resolveu ir embora sozinho, ao invés de esperar a escola, né, a professora, levar todo mundo embora. Mas enquanto ele estava indo embora, começou a chover muito, então ele começou a correr para se esconder da chuva e acabou encontrando um galpão para se abrigar. E ali nesse galpão aconteceu alguma coisa que deixou o Jimin muito traumatizado. Agora eu vou passar para a história do Taehyung, que aqui eu vou chamar só de Tae, porque fica muito mais fácil para mim falar, então vai ser Tae. Bom, o Tae morava com os pais e com a irmã, e o pai tinha problema com álcool e sempre agredia os dois e a mãe dele. Então um dia a mãe acabou indo embora de casa, deixando os dois com o pai. Gente, vocês falaram que era E irmã. um fato interessante do Tae, que eu que é acho a que vale a mãe. pena ressaltar, é que ele e o Jin já se encontraram matou um o pai dia no dele. supermercado quando eles eram crianças. Fechando então os meninos, vou falar agora sobre o Jungkook, que eu vou chamar de JK, por ser muito mais fácil também. Então vamos lá, o JK morava só com a mãe dele, porque o pai abandonou os dois. E a gente não tem muitas informações sobre a infância dele, sobre o que aconteceu. Só que ele sempre ficava esperando um cartão do pai no aniversário e esse cartão nunca chegava. Agora então eu vou para a parte onde todas as histórias se encontram. No ano 19. Bom, eles frequentavam a mesma escola, os 7, e um dia eles chegaram atrasados e aí, como castigo, eles tiveram que limpar uma sala que tinha virado um depósito. E é ali que tudo começa. Uma informação interessante é que um dos primeiros álbuns do BTS se chama Você Está Atrasado Também? Então agora começam alguns acontecimentos que eu vou tentar colocar em ordem para vocês, então eu sempre vou falar a data em que eles aconteceram. Bom, dia 12 de junho do ano 19, eles faltam a aula e decidem ir para a praia. Como eles não tinham dinheiro, eles foram andando. E em certo ponto, o Jimin viu uma placa indicando o Jardim Botânico e ficou paralisado. Eles resolveram ir até onde diziam ter uma pedra dos sonhos, mas depois de andarem horrores, eles descobriram que essa pedra tinha sido destruída para dar lugar a uma construção. Mas mesmo assim, eles fizeram os pedidos como se a pedra estivesse ali e tiraram uma foto juntos. Dia 25 de junho, o Jin descobriu que tem o nome do pai dele escrito na parede do depósito. Dia 20 de março do ano 20, Tae escuta o Jin entregando ele e o Yoongi pro diretor, porque eles mataram aula e se meteram em briga. O Namjoon estava junto com o Jin, e ele disse que o Jin devia ter tido seus motivos para fazer aquilo. O Tae não contou para ninguém que escutou essa conversa. Dia 15 de maio do ano 20, a família do Namjoon tem que se mudar porque o pai piorou de saúde e o dinheiro dele está acabando. Então ele vai lá no depósito e escreve na janela que um dia eles vão se ver de novo. Dia 25 de junho do ano 20, o JK vai pro depósito e toca piano, lembrando do Yoongi, que não vai à escola há 2 semanas. O JK não sabe o que aconteceu com ele, não sabe se ele foi expulso, mas 2 semanas antes, os dois estavam sozinhos na sala e o Yoongi estava tocando piano. E então chegou um professor e bateu no JK. E então o Yoongi agrediu esse professor para proteger o JK. Então talvez ele tenha sido expulso por isso. No mesmo dia, dia 25 de junho, o Yoongi pega uma tecla de piano queimada e lembra do incêndio na casa dele.
Agora ele vive com o pai, que também é muito rígido. E ele realmente foi expulso da escola, mas não contou pro pai, porque ele seria expulso de casa Eu também. tô chocado, E ele disse que velho, nunca mais vai caramba. voltar a tocar piano. Dia 15 de setembro do ano 20, Russok tá no hospital com o Jimin, que teve uma convulsão e desmaiou no ponto de ônibus. A mãe do Jimin então chega e ele é levado, e ela não deixa o Russok ir. Depois desse dia, o Jimin não voltou pra escola. Dia 28 de setembro, o Jimin mentiu pela primeira vez. Na nota dele, ele fala assim: olhando nos olhos do médico, falei como se estivesse triste. Não me lembro de nada. Mano, Dia faz 30 de todo setembro, sentido. o professor pergunta pro JK se ele continua indo no depósito e ele não responde, porque Por ele isso não que tem queria várias dizer que ele vai câmeras. lá todos os dias. Como se Depois fosse um disso, ele médico. vai até o depósito e só encontra o Russok limpando tudo e falando pra eles irem embora. E ele percebe que aqueles dias acabaram. Bom, então só para fazer um resumão, para recapitular, para vocês entenderem bem, tudo que aconteceu até agora foi parte da infância dos meninos e da época que eles estavam na escola juntos. Então eles tiveram essa amizade, esse tempo de convivência e aí depois eles se separaram. Então no ano 20, cada um foi para um lado e eles pararam de se falar. Então o Yoongi foi expulso, o Jimin foi internado e nunca mais ninguém viu ele. Peguei o Namjoon tudo já. mudou de cidade. Todo mundo foi viver sua vida diferente e eles perderam o contato. Ano 21. Dia 25 de fevereiro do ano 21, Russok tá no estúdio de dança ensaiando. Ele percebe que dançar faz com que ele possa ser ele mesmo. Ele fala que tá sempre sorrindo para esconder as dores e que até sorri quando tá triste. Ele toma remédios que não precisa e desmaia em qualquer lugar. Durante esse último ano, os meninos perderam contato e o JK se sente muito sozinho. E o Jin acabou voltando para LA há um ano. Dia 17 de dezembro, o Namjoon, que tinha ido morar com seus pais numa vila, resolve voltar para a cidade onde ele conheceu os meninos. Beleza. Então, como os meninos estavam separados, Já a partir de passou- agora, quando eles... Já passou ano 19, ano 20, ano 21. 3 anos. Não que, né, tipo, a gente não sabe quanto tempo passa dentro da história, mas foram 3 anos. se encontrarem, vai ser a primeira vez que eles vão se ver em cerca de uns 2 anos. Dia 1º de fevereiro do ano 22, o pai do Jin manda ele voltar pra casa, pra Coreia, porque ele tinha ido pra LA de novo, né? Dia 25 de fevereiro, Russok deixa o orfanato depois de ter completado 19 anos. Ele então vai morar num quarto no alto de um prédio porque é mais barato. Dia 2 de março, Russok fala sobre o trabalho dele na lanchonete e começa uma das poucas coisas que o alegrava. Ele sente falta dos meninos. O Yoongi não atende as ligações. Ele viu o Jin pela última vez há quase 2 anos. Ninguém sabe o que aconteceu com o Namjoon. O Tae é sempre preso por fazer grafite. O JK sempre se mete em briga. E ele viu o Jimin Por isso por que último a Indio, ele é naquele jogado na dia no parede contra os hospital. PM, né? Dia 29 de março, o Tae estava grafitando a parede atrás de um posto de gasolina e foi pego pelo dono, que bateu nele. Logo em seguida, alguém apareceu para ajudar. Era o Namjoon. Dia 7 de abril do ano 22, Yoongi tá andando bêbado pela rua e ouve alguém tocando piano. Parecia uma música que ele tinha feito uma vez. Ele é quase atropelado por um carro. Ele diz que sente como se isso tivesse acontecido várias vezes ele tá e que ele muito começou louco. a correr como se estivesse esquecendo algo urgente. Então ele encontra uma loja que era de onde o som estava vindo. Que era o pioneiro E quebra quem estava tudo, tocando era o JK. né? Era a primeira vez que eles se viam desde que o Yoongi foi expulso da escola aquele dia e ele não queria se aproximar porque ele não queria se sentir importante para ninguém. Mas ele acabou indo lá falar com o JK. Bom, gente, agora as coisas começam a ficar bem confusas, porque vocês devem ter percebido que vai envolver viagem no tempo. E é o Jin que tem esse poder. E esse negócio de viagem Ai, meu no tempo é Deus. bem complicado, né? Porque envolve o famoso efeito borboleta, que é quando você muda uma coisa e várias outras começam a mudar como consequência disso. E esse efeito gera linhas do tempo diferentes, com acontecimentos diferentes em cada uma delas. De cada e vocês vão ver acontecimento. que além do Jin poder viajar no tempo, o Tae começa a ter alguns sonhos. E muita gente acha que é um dom, né, de ver o futuro, mas na verdade isso são fragmentos, são lembranças de outras linhas do tempo que ele já viveu. E como eu falei pra vocês, a gente recebe as informações bem picadas, então não dá pra falar com certeza qual que foi a ordem de acontecimentos em cada linha do tempo. Então como que vai funcionar daqui pra frente? Como Eu vou assim? continuar São contando várias a linhas história do pra tempo dentro do vocês, RG, e quando tiver um dia que tem variações diferentes de acontecimento, videoclipes, eu vou será? contar todas elas
mas sem tentar encaixar em uma linha do tempo específica. Ah, Então agora eu vou então continuar não é com a uma- sequência de acontecimentos, que eu acredito que seja a original, né? A primeira, onde tudo dá errado, e é a sequência que foi contada mais lá no Webtoon Save Me. Entendi. Então agora eu vou voltar pra narração. Ano 22. Então o Jin voltou de Los Angeles, mas ele ainda não encontrou nenhum dos meninos. Dia 11 de abril do ano 22, ele vê o JK na rua, mas passa por ele. Depois ele entra num posto de gasolina e vê o Namjoon, mas ele decide não falar com ele e vai embora. Dia 22 de maio, ele resolve procurar o Namjoon no posto, mas quando ele chega lá, o dono diz que ele foi preso. E isso Caramba. aconteceu no dia que o Jin o viu, mas resolveu não falar com ele. Que ele dos clientes joga do posto o foi coisa- babaca com o Namjoon e ele acabou se envolvendo numa briga. O Jin então resolve visitar o Namjoon na cadeia. Ele pergunta se o Namjoon mantém contato com os meninos e se eles sabem que ele tá preso. Então o Namjoon percebe que o Jin não sabe o que aconteceu nos últimos tempos e conta pra ele que o JK morreu e o Yoongi também. Ele conta que o Hoseok tá no hospital, que teve um acidente feio e que não sabe do Jimin e do Tae. O Jimin, no caso, também estava no hospital, na ala psiquiátrica, desde o dia que teve convulsão com o Hoseok, há 2 anos. E então, quando tá saindo da delegacia, o Jin vê o que aconteceu com o Tae. Ele tá sendo preso por ter matado o pai dele. Aí o Jin percebe que eles eram felizes quando todos eles estavam juntos, mas que depois que se separaram, tudo deu errado. E ele começa a pensar Gente, que eu se tô todo pudesse voltar no arrepiado, tempo, velho. ele faria qualquer Deixa eu ver coisa essa pra merda. consertar tudo e salvar todo mundo. E aí ele abre a cortina Porque e eu tô tudo começa chorando de assistindo novo. essas teorias, Então, gente, aqui termina a sendo que nem linha do tempo aconteceu original, isso. que é onde tudo deu errado. Então, Tá. resumindo pra vocês, o Namjoon tá preso, JK Tá. e Yoongi Resumindo, deu tudo errado quando eles se separaram, porque caso eles fizessem juntos e se ajudassem, talvez, né, nada disso teria acontecido. Entendi. E beleza, até aqui tá tudo certo. E a partir daqui que vai acontecer o efeito borboleta, né? Que o Jin vai voltar, vamos ver o que vai acontecer, né? morreram, Hoseok e Jimin estão no hospital e o Tae Então matou quer o pai. dizer, ali no começo que eu comecei a reagir, eu nem devia ter começado a teorizar já, porque ali era a linha do tempo original. Os fatos ainda estavam acontecendo, né? Tipo, é que, por exemplo, tinha coisa do futuro lá, que parecia passado, mas na verdade era o futuro. E tinha coisa que era no passado. É que, por exemplo, aqui, ela fala que muitas coisas aconteceram como crianças, né? Porém, nos MVs, eles estão, tipo, normais, como a gente conhece eles. Então, parece que é tudo, tipo, na mesma hora, no mesmo tempo, né? Mas, na verdade, era bem antes. Pai e tá sendo preso também. Bom, gente, agora eu vou contar pra vocês as várias linhas do tempo que a gente tem, que são variações das vezes que o Jin voltou e tentou salvar todo mundo. Mas Essas como ele tentativas voltou? são mostradas principalmente lá no Webtoon Save Me, então eu vou colocando aqui as imagens para ir ilustrando elas pra vocês. Só lembrando pra vocês, pra ficar bem claro, cada vez que o Jin volta no tempo, ele volta pra uma época em que os meninos estavam afastados, sem se verem há algum tempo, então eles não sabem o que aconteceu com cada um. Então toda vez que o Jin volta e os meninos se veem de novo, é um reencontro depois de um bom tempo. Na primeira volta no tempo, o Jin passa direto pelo Namjoon no posto e logo em seguida alguém cai em cima do seu carro. Era o JK. E aí ele volta de novo. Na segunda tentativa, ele passa direto pelo posto, desce do carro e ele tá andando pela rua quando o corpo do JK cai do lado dele. Ele volta no tempo mais uma vez. Na terceira tentativa, o Jin começa a perceber que tem algo acontecendo, então ele vai até o posto onde o Namjoon trabalha e dessa vez fala com ele. 어? 준영. 오랜만이다. O Jin impede o Namjoon de se envolver na briga com um cliente que levaria ele a ser preso, então ele acha que tá no caminho certo para salvar todos os meninos. E aí ele começa a procurar pelo JK. Ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, a gente sabe que o JK entrou numa briga de propósito depois de provocar alguns caras na rua. E depois disso, ele sobe no alto de uma construção e em uma das notas ele fala assim: enquanto eu abri os braços mais ainda para tentar manter meu equilíbrio, um pensamento veio em minha cabeça. Apenas mais um passo para frente. Isso é tudo que levaria para acabar com tudo isso. Eu me inclinei em direção ao buraco escuro.
Eu segurei minha respiração e lentamente me inclinei mais uma vez. Eu esvaziei minha cabeça. Eu não pensei em ninguém. Eu não queria ter nada na minha mente. Eu não queria lembrar de nada. Esse era o fim. Nessa linha do tempo, o Jin e o Namjoon juntos conseguem salvar o JK e logo depois o Yoongi liga para ele. Mas tem uma variação dessa linha do tempo, onde os dois não aparecem, mas o Yoongi liga mesmo assim e acaba salvando o JK também. E depois de ligar pro JK, o Yoongi coloca fogo no seu quarto e ninguém consegue salvá-lo. Então o Jin volta no tempo de novo. A gente agora tá na quarta tentativa e tudo acontece igual no posto, mas dessa vez o Jin leva o Namjoon junto para procurarem o JK e os dois conseguem encontrar ele antes dele provocar a briga com os caras na rua. Então depois disso, o Jin vai procurar o Yoongi no apartamento dele. Enquanto isso, o Tae liga pro Namjoon e pede pra ele buscá-lo na delegacia porque ele tinha sido preso por pichar de novo. E o Jin acaba indo procurar o Yoongi no prédio errado e não consegue salvá-lo. Ele falhou de novo, então ele voltou no tempo mais uma vez. Mas como é que ele volta no tempo e o anúncio? Nessa nova tentativa, o Jin fala com o JK na rua quando ele estava indo atravessar o sinal. E aí o Jin pergunta se o JK tinha visto o Yoongi ou se sabia onde ele estava. E o JK fala que não viu. Mas aí o Namjoon aparece num carro com o Tae e o JK conta que tinha visto o Yoongi sim, mas que ele o mandou embora. Então todos vão procurar pelo Yoongi juntos e o Tae dá dicas com base em um sonho que ele teve. O Jin fica confuso porque o lugar do Yoongi muda a cada tentativa e eles acabam batendo o carro e todos morrem. E então tudo começa de novo. Tá, mas se ele morre, como é que ele volta no tempo? A gente tá na sexta tentativa e dessa vez o Jin planeja melhor como tudo tem que acontecer. Então primeiro ele tem que salvar o Namjoon, depois o JK e depois o Yoongi, nessa ordem. Então depois que ele consegue salvar o JK, eles ligam pro Yoongi que tá num bar, mas ele desliga. E aí o Yoongi vai pra casa e começa um incêndio. O Jin vai atrás dele, encontra e consegue salvá-lo. E como tudo deu certo até aqui, a linha do tempo continua. Um mês se passa e o Tae mais uma vez está fugindo da polícia e acaba indo pro container do Namjoon e pede pra ficar lá. Finalmente o Jimin aparece, ele está internado há 2 anos e descobre que o Hosok é o paciente que está na cama ao lado dele. O Tae conta pro Namjoon que tem sonhos com o Jimin morrendo afogado e com o Yoongi morrendo num incêndio. Então eles resolvem procurar pelo Hosok e descobrem que ele está internado no hospital, e então resolvem fazer uma visita. No dia da visita, o Jimin pede que o Hosok não conte para os meninos que ele também está internado. O Jin também está no hospital nesse dia, ele foi visitar o Yoongi, mas ele já tinha sido liberado. Então quando o Jin tá indo embora, ele acaba se encontrando com o Namjoon e descobrindo que o Hosok tá internado também. No outro dia, o Hosok vê uma mulher que ele acha que é a sua mãe e ele acaba caindo da escada quando tenta ir atrás dela. O Jin, que tinha descoberto no dia anterior que o Hosok estava internado, voltou para fazer uma visita para ele e esbarra no Jimin. Quando os dois estão ali no corredor, se esbarrando, eles veem o Hosok sendo socorrido porque caiu da escada, mas já era tarde demais. O Jin falhou de novo e então ele volta no tempo. Seguindo o webtoon, essa já é a 7ª tentativa. O Jin acredita que precisa salvar o Hosok antes dele desmaiar na ponte, que foi o que fez ele ir para o hospital. Então ele faz isso. Ele dá carona para o Hosok até o trabalho e o Hosok vê as anotações do Jin no carro. Depois disso, o Hosok vai falar com Namjoon, que também diz ter achado o Jin bem estranho. O Hosok então vai atrás do Jin e encontra ele salvando o Yoongi no prédio. Eles vão para o hospital e lá o Hosok fala que viu as anotações no carro e pede uma explicação para ele. E o Jin diz que não pode falar. O Hosok então sai de perto dele e acaba encontrando o Jimin. O Hosok avisa para o Namjoon e eles planejam tirar o Jimin do hospital. Quando os meninos estão tentando tirar o Jimin do hospital, o Jin acaba encontrando com eles e ele pensa que essa tentativa não vai dar certo se isso acontecer. Então ele tenta impedir, mas acaba no final deixando eles irem. E então a mãe do Jimin aparece e ela que impede a fuga. O Jimin então tem uma briga com a mãe porque ela o mantém no hospital à força porque tem vergonha dele. Então depois disso, o Jimin se afoga na banheira. Mas o Jin o encontra e tira ele do hospital. Quando eles passam pela placa do Jardim Botânico, o Jin fica desesperado e sai correndo do carro. Mais uma vez, o Jin volta no tempo.
8ª tentativa, e dessa vez algo diferente acontece. O Tae encontra o Jin antes de tudo começar e diz que o viu em um sonho. E aí, aparentemente, nessa linha do tempo, todas as coisas acontecem de uma forma correta e dá tudo certo e o Jin consegue salvar todos eles. Mas aí a linha do tempo continua e mais pra frente o Tae acaba matando o pai. Ou seja, o Jin falhou de novo. Mais uma linha do tempo começa e dessa vez o Jin quer impedir o Tae de matar o pai. Então ele tenta fazer o Tae se abrir e contar o que está acontecendo, que ele tem problemas em casa. Mas isso não adianta porque ele não quer falar. Só que ele fala sobre os sonhos que ele estava tendo com todos morrendo. Então o Jin leva o Tae até em casa e quando eles chegam, eles escutam o pai do Tae gritando e agredindo a irmã. O Tae então corre para pegar a garrafa, que é como ele acaba matando o pai, mas o Jin entra no lugar do pai e o Tae acaba matando o Jin. Então começa uma nova linha do tempo, que é onde tudo muda. O Jin finalmente percebe que ele nunca vai conseguir salvar todo mundo sozinho. Ele precisa de ajuda. Então a gente volta pro dia 11 de abril do ano 22. Nossa, quantas Como eu já vezes? falei pra Já vocês, voltou nessa muitas. data os meninos não se viam há um bom tempo. Vezes. Então agora eles vão se encontrar de novo pela primeira vez. O Yoongi tá a caminho do container do Namjoon e o JK tá seguindo ele. O Husok já tava lá. Depois de um tempo, o Namjoon apareceu com o Tae, que tinha pedido para que ele o buscasse na delegacia. E eles não sabem o que aconteceu com o Jin nem com o Jimin. Mas o Jin estava ali perto, observando esse encontro dos meninos. Só que ele ainda não se aproximou porque ainda não era a hora. Nesse novo loop, nessa nova tentativa, ele não vai fazer tudo sozinho. A gente consegue avançar um pouco no tempo então. Dia 28 de abril, o Namjoon sabia que tinha algo de errado com o Tae. Ele estava sempre machucado por causa do pai violento e tentava esconder isso. O Tae tem um pesadelo e conta pro Namjoon. Ele diz que o Yoongi morreu, que o JK caiu do telhado e que ele se envolveu numa briga. Ele fala que tem esse sonho com frequência e das pede pro tempos anteriores, não né? Já tem abandonar mais ele. informação. Dia 30 de abril, o Tae vê o Jin dentro do carro, na rua, com a expressão fria igual ele vê nos sonhos dele. Então o JK aparece correndo pela avenida e logo depois o Jin deixa cair algo na entrada de um prédio. Agora eu vou contar um relato que o Jin faz em uma das linhas do tempo sobre como que é difícil salvar todos eles e como que o Yoongi é o mais difícil de todos porque ele sempre muda o lugar e a data da tentativa de suicídio dele. O Jin conta que uma vez ele ouviu que a esperança tinha asas e em uma das tentativas do Yoongi de tirar sua vida, o Jin estava observando e um pássaro entrou no estúdio e ficou se debatendo sem conseguir sair. Mais tarde, o Jin foi lá e encontrou o pássaro vivo perto de migalhas de pão e de água. Então parece que o Yoongi tinha se controlado para salvar o pássaro. E foi aí que o Jin percebeu que talvez para salvar o Yoongi ele precisasse de uma outra variável, de alguém que pudesse compartilhar as cicatrizes, os desejos do Yoongi. E essa pessoa era o JK. E é interessante lembrar que o JK é representado como um pássaro nos short filmes da Era Wings. E foi a partir disso que o Jin montou um plano para que o JK conseguisse salvar o Yoongi. Depois da escola, o JK sempre ia ou para a lanchonete onde o Husok trabalhava ou para o container do Namjoon. Então o Jin trancou a porta do container e fez com que o Husok deixasse a loja antes do JK chegar. Então depois de ir atrás desses dois e não encontrar ninguém, ele foi atrás do Yoongi. E a partir desse dia, ele passou a ir para lá todos os dias. E como eu falei pra vocês, o Yoongi tá sempre mudando a data e o local da tentativa dele de suicídio. Então o Jin precisava fazer com que o JK descobrisse, né, onde que o Yoongi tava indo. Então ele deixa um lenço manchado de sangue na frente da entrada do edifício onde o Yoongi vai. Existe uma versão alternativa em que o JK não chega a tempo e o Yoongi morre olhando pra ele. Mas também existe a versão em que o JK consegue chegar a tempo e salva o Yoongi. Mas vocês lembram que eu falei pra vocês que o Tae viu o Jin no carro no dia 30 de abril, certo? Então parece que nessa linha principal que a gente tá seguindo agora, foi nessa data que o Yoongi tentou suicídio e que o JK conseguiu salvar. Então nessa linha do tempo que a gente tá, no dia 30 ele tentou se matar, o JK salvou, e no dia 2 ele já tá no hospital se recuperando, e os médicos dizem que ele vai ficar ótimo se mantiver o tratamento. Então continuando, no dia 10 de maio, o Husok descobre que a tia do orfanato onde ele foi criado tá doente. Essa tia, né, foi quem recebeu ele lá, quem criou o Husok. Então ele tá andando numa ponte e desmaia.
Quando ele acorda, ele descobre que está no hospital e que foi transferido para um quarto com mais pessoas. Dia 11 de maio do ano 22, o Jimin conta que foi transferido da área psiquiátrica, onde ele já estava há 2 anos, para a área cirúrgica, e que lá ele tem um pouco mais de liberdade. Então agora ele pode andar pelos corredores com mais liberdade, e ele fala que ele é um bom garoto no hospital, que ele traçou uma linha imaginária no corredor e que ele nunca conseguia cruzar essa linha. E nesse mesmo dia ele descobre então que o paciente que está do lado dele é o Hoo-seok. O Jimin ficou com vergonha que o Hoo-seok soubesse sobre a doença dele, porque sempre que o Jimin tinha uma convulsão e ele desmaiava, ele mudava de escola, então ninguém ficava sabendo. Então ele ficou com vergonha que o Hoo-seok descobrisse isso e ficou fugindo o dia inteiro no hospital. Os meninos foram visitar o Hoo-seok no hospital, mas o Jimin pediu para ele não contar para ninguém que ele estava lá. Mas depois, nesse mesmo dia, o Jimin contou que teve todo esse tempo na ala psiquiátrica e que ele podia ser perigoso. E aí o Hoo-seok disse para ele não exagerar e contou pro Jimin sobre os desmaios dele. No dia 12 de maio, o Hoo-seok viu uma mulher que parecia ser sua mãe e foi correndo atrás dela. Ele acabou tropeçando na escada, mas o Jimin conseguiu segurar. E depois disso, ele disse pro Jimin que voltaria para tirar ele dali. Dia 15 de maio, o Hoo-seok já teve alta e ele voltou agora com todos os meninos para eles tirarem o Jimin do hospital. Eles fingiram que estavam comemorando um aniversário, mas foram pegos e tiveram que sair correndo. O Jimin conta assim em uma das notas: minha linha estava a poucos passos de distância. Eu olhei para trás. Agora os zeladores haviam se juntado e estavam nos perseguindo também. Minha mão, que segurava a camiseta, tremia violentamente. Eles pareciam estar bem atrás de mim. Talvez eu não tivesse chance. Tudo bem, Park Jimin. Corra. Essa voz me incentivou a continuar. Eu dei mais um passo. Dia 16 de maio, depois de ter fugido, o Jimin vai para a casa do Hoo-seok e pensa que um dia ele vai ter que encarar seus pais. O Hoo-seok conta para ele que a narcolepsia que ele tem é falsa e que ele pode ficar bem. Porque, como eu já falei para vocês, ele tem a síndrome de Munchausen, que é quando a pessoa finge ter alguma doença. Dia 19 de maio do ano 22, o Jimin quer voltar para o Jardim Botânico para encarar seu trauma e ver se para de ter as crises. Ele fica no ponto de ônibus, mas não tem coragem de ir. Então o Yoongi aparece e o Jimin o chama para ir com ele. Dia 20 de maio, o Hoo-seok vai buscar o Tae na delegacia porque ele foi preso mais uma vez. Ele leva para casa e pensa em tudo que o Tae aguenta. O Hoo-seok deixa ele na porta e quando tá indo embora, o telefone dele toca. O Jin estava de longe observando os dois como parte do plano, porque como eu falei pra vocês, ele precisa da ajuda dos outros. Então na hora que o Hoo-seok estava indo embora, o Jin ligou pra ele e pediu pra ele ligar pro Tae e chamar pra irem todos pra praia. E o Hoo-seok falou que tinha acabado de encontrar com ele. Então o Jin desligou logo pra fazer o Hoo-seok voltar e entrar na casa do Tae. E aí então o Hoo-seok consegue impedir o Tae de matar o pai, que acabou fugindo. Ao invés de matar o pai, o Tae só esmagou a garrafa nas mãos e se cortou. O Tae então mandou o Hoo-seok embora e quis falar pro Namjoon e contar tudo. E agora, gente, nós vamos chegar na segunda parte crítica da história, que também tem várias versões diferentes. Então, para não ficar um vídeo tão grande, porque com certeza já tá enorme, eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo eu vejo vocês continuo. daqui a pouco na parte 2. Bom, então se você gostou... Oi, gente, tô de volta com mais um vídeo. E agora eu vou continuar contando pra vocês a história do Byu. Se você tá chegando nesse vídeo, eu já fiz 2 vídeos sobre o Byu. O primeiro é uma introdução, falando tudo que vocês precisam assistir, tudo que vocês precisam ver pra entender esse universo. E o segundo é o vídeo onde eu começo a contar a história pra vocês. Como eu falei no vídeo anterior, a gente chega agora numa parte muito crítica e importante da história. E ela tem algumas linhas do tempo, algumas variações. Então eu vou continuar no mesmo esquema. Eu vou contar a linha do tempo principal e quando tiver alguma variação, alguma linha do tempo alternativa, eu conto os acontecimentos para vocês também. Então a gente está no dia 22 de maio do ano 22. Nesse dia, na linha do tempo original, é o dia que o Jin encontra o Namjoon na cadeia e descobre que deu tudo errado na vida dos meninos. Mas nessa linha do tempo as coisas estão dando certo. Namjoon continua trabalhando no posto, o Hoo-seok trabalha na lanchonete, o JK e o Yoongi estão vivos, o Jimin fugiu do hospital e o Tae não matou o pai. A gente terminou o último vídeo com o Hoo-seok impedindo o Tae de matar o pai,
depois que o Jin ligou para ele. E nessa ligação, o Jin combinou de todos eles se encontrarem para passar um tempo juntos. Eles então vão para um acampamento perto da praia e lá eles fazem uma fogueira e se divertem bastante. Eles então decidem ir para a praia, que eles já tinham ido uma vez lá no começo da história, e é onde eles tiraram aquela primeira foto. 우리 여기 할까? Lá na praia eles estão felizes, correndo, se divertindo. Em uma das notas sobre o passeio na praia, o Tae fala que eles encontram um observatório e ele se lembra dele. E anúncio. Ele fala assim: eu já vi isso antes. Era um sonho que pareceu muito vivo e real. Eu vi o mar, o Sete de Nós Mas e o Jungkook grandioso pula observatório. daqui, não pula? Ou é o Tae? Ah, é o Tae? Eu estava no observatório no final do sonho. Ah, Todo mundo olhou para mim. Eles estavam muito longe, então era difícil de ver seus rostos. Ainda assim, sorri para eles, como se estivesse me despedindo. Então, eu pulei. E esse sonho dele, a gente sabe que na verdade é uma lembrança que ele tem de outras linhas do tempo. Então ele volta para a realidade e diz assim na nota: virei a cabeça para ver o Jin subindo no observatório. No topo, ele virou o corpo para nós. Ele parecia estar tentando tirar uma foto de nós. Os outros acenaram para ele, mas eu não. Foi como a última cena do meu sonho. A única Nossa, tô todo diferença é arrepiado. que o Jin estava lá em cima, ao invés de mim. Depois disso, o Tae escuta o Namjoon no telefone com os pais. Ele tá falando sobre o irmão mais novo, que não quer ter responsabilidade sobre ele, porque ele já deveria saber se virar. Quando ouve isso, o Tae acha que é sobre ele. Então, depois da praia, todos eles voltam para o acampamento e o Jin fica feliz das coisas finalmente estarem dando certo depois de tantas tentativas. O Jin então resolve contar alguma coisa para os meninos. E o Tae interrompe, perguntando se finalmente ele vai contar sobre quando dedurou ele e o Yoongi pro diretor, ou sobre quando o Yoongi foi expulso da escola por causa dele. O Namjoon tenta interromper, mas o Tae diz que ele nem é seu irmão afinal. O Tae fica nervoso, questionando o motivo de estarem juntos, sendo que no final estão todos sozinhos. Então, o Jin bate nele. Depois dessa briga, Tae, Namjoon e Jin vão embora. Husok, Jimin, Yoongi e JK vão depois, e Jimin, que estava morando com Husok até então, diz que finalmente chegou a hora de voltar para casa. E depois que cada um vai pro seu lado, o JK tá indo para casa e é atropelado. Dia 25 de maio, Yoongi tá no estúdio tocando piano. Ele quer fumar, mas a garota pega o isqueiro e escreve as iniciais dele. Yoongi também pode ser escrito como Yoonki, é por isso que as iniciais são YK. Dia 28 de maio, o Husok descreve que ninguém se falou depois daquele dia na praia. E ele conta sobre o episódio do observatório. Na versão dele, o Tae e o Jin subiram juntos e depois disso o Jin desceu e foi embora. Não teve briga nenhuma. Dia 29 de maio, Jimin conta que depois de voltar para casa dos pais, ele começou a frequentar uma escola, tipo um supletivo, para tirar o diploma. Dia 30 de maio, Jin tá numa livraria pesquisando sobre o mapa da alma, mas ele não encontra muita coisa. Dia 31 de maio, Jimin e Husok estão no estúdio de dança. Uma amiga do orfanato chega com um bolo pro Husok e ele se lembra da sua mãe. Dia 5 de junho, uma garota está entregando panfletos e o Namjoon a observa. Ela deixa tudo cair, então ele a ajuda a recolher e ela vai embora. Dia 13 de junho, o Jin fala sobre não ter visto ninguém depois daquele dia na praia, quando o Tae correu depois da briga. E aí ele recebe uma mensagem do Husok falando sobre o acidente do JK. Husok conta para todo mundo sobre o acidente. Primeiro, ele e o Jimin vão visitar o JK. Depois, o Namjoon e o Jin. O Tae também chega no hospital, mas quando ele vai pro quarto, o Namjoon e o Jin estão lá e ele não tá pronto ainda para encontrá-los. Então a gente pode concluir que na linha do tempo que a gente está seguindo, teve sim a briga entre o Tae e o Jin. Na nota desse dia, o Tae descreve que os sonhos que ele tinha com o Husok, com o Yoongi, com o Jimin e com o JK pararam, mas foram substituídos por outro. Ele diz assim: lágrimas escorreriam pelo rosto do Jin.
Pétalas de flores azuis rolavam pelo asfalto à noite, estavam pisoteadas e manchadas pelo sangue de alguém. Dia 14 de junho, J.K. tá andando de cadeira de rodas pelo hospital, até que uma garota aparece e faz com que ele pare. Os dois apertam as mãos. Dia 15 de junho, J.K. vai pro lado de fora do hospital, de muletas, e encontra a garota do dia anterior. Ele tenta desenhar algo que viu num sonho e então escuta uma música conhecida. Era a música que Yoongi tocava. Ele se aproxima do palco e vê um isqueiro com as letras YK. Nesse mesmo dia, nas notas do Yoongi, ele conta um pouco mais sobre sua parceira de trabalho. Ela era uma garota talentosa e muito exigente. Ela o proibiu de fumar, dando um pirulito no lugar. Ela o lembrava de comer e de dormir. E ele queria ficar tão bom quanto ela, então se afundou no trabalho e se desligou do mundo. Essa garota se apresentava de graça em hospitais e combinou com ele de tocarem juntos, mas ele não foi. Ele então recebe uma mensagem de Jimin contando sobre o acidente do J.K. Ele vai correndo para o hospital e quando vê o J.K. lá, se sente culpado por tudo, por ter se reaproximado dele naquele dia na loja e por ter sobrevivido ao incêndio. Ele pensa que se não tivesse feito isso, nada disso teria acontecido com J.K. Meu Deus. E aí ele sai do hospital desnorteado. Dia 18 de junho, numa loja de conveniência, o Tae vê uma garota roubando uma mochila e então a impede e compra a mochila para ela. Ela vai embora com raiva. Dia 23 de junho, os meninos estão discutindo num chat sobre o que é o mapa da alma. O Namjoon conta que o Jin disse para ele que essa era a forma de terminar com tudo isso. E eles comentam sobre como o Jin tem andado estranho. Dia 25 de junho, o Tae vê a garota da loja o seguindo. Dia 3 de julho, o Jimin conta que se juntou ao grupo de dança do Husok, mas que ainda precisa se esforçar muito para alcançar eles. Então ele ensaia bastante porque no dia seguinte ele precisa treinar com a parceira e ele ainda continua cometendo muitos erros. Agora a gente está no dia 4 de julho do ano 22 e os acontecimentos aqui são bem marcantes, então eu vou ler para vocês a nota completa do Jimin. Quando voltei aos meus sentidos, eu estava esfregando meu braço com tanta força que arranquei a pele. Minhas mãos tremeram e eu consegui ouvir o som da minha respiração pesada. Um fino filete de sangue correu pelo meu braço. Pelo reflexo no espelho, eu conseguia ver que meus olhos estavam vermelhos. Eu perdi a concentração enquanto dançava com a minha parceira. Meus passos se embaraçaram. Eu esbarrei nela, caí e machuquei meu braço. O sangue me lembrou o jardim botânico. Eu me senti sufocado. Não conseguia lembrar como me levantei, corri da sala de ensaio e cheguei ao banheiro. Eu esfreguei e lavei o arranhão como um louco, ficando mais e mais assustado, vendo o sangue ser sugado pelo ralo. Eu pensei que superaria isso, eu pensei que estava bem, mas não estava. Eu tive que fugir, eu tive que lavar aquilo, eu tive que ignorar todo o resto. Então eu percebi, de repente, que minha parceira também caiu. Eu corri rapidamente de volta para a sala de ensaio, mas não havia ninguém lá. O seu sobretudo e a bolsa do Husok estavam jogados no chão. Eu corri para o lado de fora, estava chovendo forte. Eu conseguia ver o Husok, com minha parceira de dança em suas costas, correndo com toda a sua força a uma longa distância. Ela parecia estar inconsciente. Eu corri atrás dele com o guarda-chuva em minha mão, mas parei. Eu tentei lembrar do momento em que ela caiu, mas não consegui. Quando eu vi o sangue, tudo ao meu redor desapareceu. Eu a machuquei ao empurrá-la no chão, mas nem parei para ver se ela estava bem, porque eu estava tremendo como uma gelatina ao ver o meu próprio sangue. Eu dei meia volta. Choveu naquele dia do piquenique, há muito tempo, assim como hoje. Naquele dia, eu corri do jardim botânico. Meu corpo estava coberto de lama, que parecia sangue. Eu não havia crescido nem um pouco desde que era um pequeno garoto de 8 anos de idade. No mesmo dia, na nota do Husok, ele conta que no hospital os médicos disseram que a garota não teve nada grave e que ela ficaria bem. Enquanto esperava por ela, ele deixou a bolsa dela cair e viu uma passagem de avião. Ela iria embora porque passou numa audição para um grupo de dança. Então a garota chega e resolve contar para ele, mas ele dá uma desculpa de que ia comprar um guarda-chuva e desvia do assunto. Dia 10 de julho, o Tae conta que estava com a garota, pichando o ponto de ônibus onde o Namjoon descia, quando a polícia apareceu. Ele e a garota fugiram pelo bairro, mas acabaram num beco sem saída. Não tinha como fugir. Ele diz assim: eu caminhei para fora do beco e coloquei ambos os braços para cima. Eu me rendi. Dia 11 de julho, o Jin vê uma garota atravessar a linha do trem correndo. Ela deixa um diário vermelho cair e ele o pega.
Dia 13 de julho, o Namjoon tem estudado numa biblioteca há um mês. A garota que entrega panfletos também. E eles sempre pegam o mesmo ônibus. Ele comprou um elástico de cabelo para ela, mas não tem coragem de entregar. Ela dormiu e perdeu o ponto para descer. Então, na hora que ele desceu, ele colocou o elástico em cima da bolsa dela. Ele desce no ponto onde o Tae grafitou e o encara por um tempo. Dia 16 de julho é o dia que o JK vai sair do hospital e o Hoseok vai buscá-lo, mesmo estando com o pé machucado porque ele torceu naquele dia, correndo com a amiga nas costas. Eles falam sobre dar uma festa para comemorar a saída do JK e ele pergunta se o Jin comentou algo sobre o dia do acidente dele. Dia 18 de julho, o Namjoon e o Tae estão procurando por algum lugar que o Tae viu em seus sonhos. Eles vasculham vários prédios por dias, mas o Tae só se lembra de uma lata de café e de um trevo de 4 folhas. Numa das notas que saiu recentemente lá no Twitter do Esmeraldo, o Namjoon fala assim: em diferentes momentos, fui tomado por uma onda de dúvida e descrença. E eu me perguntei, eu acredito no Tae? E a resposta sempre foi a mesma. Ou seja, nessa nota ele está se perguntando se ele deve acreditar nos sonhos do Tae, porque eles estão procurando alguma coisa baseado só nesses sonhos que ele tem. Mas então, depois de muito procurar, eles acabam encontrando um escritório que pertence ao pai do Jin, que é um político. Dia 23 de julho do ano 22, Tae vai com alguns dos meninos até o depósito da antiga escola deles. Eles encontram alguns nomes na parede. O nome do pai do Jin, o nome de alguém que o Jimin conheceu na aula psiquiátrica e o nome de um homem que está desaparecido e que tem o mesmo sobrenome do amigo do Jin que ele entregou na infância. Eles encontram também a frase "Tudo começou aqui". No dia 24 de julho é o dia da festa para o JK e o pai do Jin chama ele para uma reunião sobre a renovação do centro da cidade. Como eu disse, o pai do Jin é um político e ele diz para o Jin ficar longe desses amigos. Nessa linha do tempo, o Jin não vai na festa, nem o Yoongi, porque ninguém consegue falar com ele. Numa versão alternativa, a caminho da festa, o Hoseok pede para o Jin impedir o pai dele de desativar o orfanato, mas o Jin diz que não tem nada que ele possa fazer. Depois disso, a festa tem um clima desconfortável e em algum momento o Jin saiu e o Tae e os outros o seguiram. O JK não conseguia ouvir o que eles falavam, mas então quando o Jin foi embora, o JK conseguiu ver marcas de acidente no carro dele, confirmando que ele desconfiava que foi o Jin que o atropelou. Independente de qual versão da festa que acontece, o Tae e o JK vão embora juntos. Em uma das linhas do tempo, o Tae chega em casa e vê que tem policiais lá. Os vizinhos denunciaram as agressões do pai dele. E aí ele pergunta para a irmã se ela ainda mantém contato com a mãe deles. Ela confirma e diz que sabe o bairro onde a mãe mora. O Tae então resolve ir até lá e o JK o segue. Como eles não sabem o endereço exato, eles desistem na metade do caminho. Na volta, eles acabam se metendo numa briga e terminam indo ver o sol nascer. Nesse mesmo dia, numa versão alternativa, o Tae sabe onde a mãe mora e ele a observa de longe. Dia 25 de julho, na linha do tempo em que Yoongi não foi para a festa, o Hoseok o encontra bêbado na rua e briga com ele por não ter se importado com o JK. Depois disso, o Yoongi anda sem rumo pelas montanhas, perseguindo uma melodia. Dia 26 de julho, o JK colhe algumas flores e vai levar para a garota no hospital. Mas quando ele chega, ela não está mais lá. Dia 28 de julho, a gente tem 2 notas do Jimin em linhas do tempo diferentes. Em uma, ele fica até tarde no estúdio ensaiando. Na outra, que é a linha do tempo que a gente está seguindo aqui, o Hoseok não tem ido ensaiar, então o Jimin vai procurar por ele no trabalho e descobre que ele saiu de licença. Ele manda uma mensagem, mas não tem resposta nenhuma. Enquanto isso, o Yoongi se recupera depois de ficar doente por ter andado naquele dia nas montanhas. Dia 2 de agosto do ano 22, o Yoongi termina uma música e envia para o Jin. O nome dela é "Se estamos juntos, podemos sorrir". Dia 3 de agosto, provavelmente numa outra linha do tempo, os meninos estão de volta ao depósito tentando fazer o Jin se lembrar de algo. Então eles acabam descobrindo uma sala secreta, onde eles encontram um diário que pertencia ao pai do Jin. E agora vem algo muito importante para essa história. O Jin percebe que seu pai passou pelas mesmas coisas que ele. Em outra nota, o Jin está olhando para fotos com os meninos, tentando se lembrar dos momentos. Então parece que ele perdeu a memória. Dia 7 de agosto, o Namjoon conta que continua indo ao container na esperança de que alguém apareça. Dia 13 de agosto, o Hoseok volta para a cidade. Ele tinha aproveitado a licença para viajar
E mesmo estando machucado, ele acabou se juntando a um grupo de dança e os ajudando na turnê. Nossa, tô todo arrepiado. Dia 15 de agosto, o Jim fala sobre a garota do diário. Nele, ela escreveu alguns desejos. Ela quer fazer aulas de italiano, juntar-se num programa de estadia em templos, voluntariar-se no abrigo de animais, fazer curso de barista e compartilhar os fones de ouvido com seu namorado enquanto caminham. O Jim conseguiu fazer a maioria dessas coisas com ela pelo último mês. E havia um outro desejo dessa menina. Ela queria uma flor de esmeraldo, que só cresce na Itália. O Jim procurou essa flor em várias floriculturas, mas só foi encontrar em uma bem pequena, que ainda estava sendo construída. Ele então encomendou a flor e pediu que chegasse até o dia 30 de agosto. Dia 25 de agosto, numa outra linha do tempo, o container do Namjoon pega fogo e ele fica preso. Dia 30 de agosto, na linha do tempo que a gente está seguindo, os meninos combinam de assistir os fogos todos juntos. Esse é o mesmo evento que o Russok assistiu com os amigos do orfanato quando ele era pequeno. Então os meninos já estão a caminho do container do Namjoon. E aí o Tae se lembra que o sonho que ele teve com o Jin terminava com fogos. O Jin também vai encontrar os meninos, mas antes ele tem um encontro com a garota. Então o caminhão de entregas da floricultura chega a tempo com as flores que ele encomendou. E o Jin tá pronto para encontrar com ela. Mas na nota ele diz que se deu conta de que as flores estavam sem cartão, então ele pediu para o caminhão de entrega voltar. E aí na nota ele diz assim: o sangue começou a se espalhar debaixo de seu cabelo bagunçado. O sangue vermelho escuro escorreu pela avenida. Com um alto estouro, a primeira leva de fogos de artifício explodiu no ar, distante no céu da noite. Em algum lugar, eu ouvi um vidro quebrar. E quando ele diz que ouviu um vidro quebrar, é porque ele voltou no tempo de novo. 시간을 되돌릴 수 있다면 우리는 어디로 돌아가야 할까? E em uma das notas que foram liberadas recentemente, o Jin fala assim: os esmeraldas foram esmagados sob meus pés. Então o loop reiniciou. Isso foi no dia 27 de junho do ano 22. Então aí já existem algumas teorias sobre o que isso pode significar. Talvez na linha do tempo dessa nota, ele tenha conhecido a garota antes, Como e aí no assim? dia A gente 27 tava de em junho agosto, seja o véi. dia do acidente, ao invés de ser em 30 de agosto, como na linha do tempo que a gente tá. Mas por enquanto são só teorias e a gente vai precisar de mais informações para conseguir entender isso. Mas no Highlight Reel a gente vê o Jin revivendo esse dia 30 de agosto algumas vezes, e em uma outra nota a gente tem uma versão onde ele devolve o diário para a garota. Ou seja, ele não se aproxima dela para ver se assim, né, o acidente não acontece. Bom, gente, nem acredito que eu vou dizer isso, mas chegamos ao fim, pelo menos dos acontecimentos que a gente tem nas notas e no Webtoon. Existem outros acontecimentos que eu ainda não falei por aqui, porque eles não foram muito importantes na história ainda. Mas, como eu falei, tá saindo novas notas, vai sair o novo The Notes, né, que é o livro inteiro cheio de notas. Então, daqui a um tempo, eu atualizo para vocês esse vídeo com o que a gente for descobrindo. Tá bom. Como eu falei lá no começo, o meu objetivo com esse vídeo não era fazer um vídeo de teoria, mas sim fazer um vídeo contando a história mesmo, porque eu acho que com isso já dá pra gente entender bastante o que Com tá certeza. acontecendo. Nossa. E assim, gente, eu dei o meu melhor, Agora eu fiz sei tudo que eu muita podia coisa pra que tentar eu, deixar tipo, já mais tinha fácil em pra mente, vocês mas entenderem. queria uma Só que quando a gente confirmação, fala de né? Não efeito sabia se era verdade borboleta ou e de não. linhas do tempo, sempre fica confuso, né? Mas eu espero que tenha ajudado, que tenha clareado aí pra vocês. Mas só um resumo final, então, para saber que vocês entenderam com certeza. A gente tem a linha do tempo principal, que é onde tudo dá errado. Aí depois a gente tem várias linhas do tempo paralelas, onde o Jin tenta E consertar numa tudo delas dá e certo. falha. Aí Mas acaba finalmente dando ele errado no descobre que final, assim. precisa da ajuda de todos os outros, e aí tudo dá certo e eles sobrevivem. Mas no em final algum todo mundo momento se as coisas separa. começam a dar errado de novo e acabam levando à morte da garota e provavelmente à morte do Namjoon também. Então o Jin tem que voltar no tempo de novo para corrigir isso. E mais no finalzinho agora ele falou que ele precisa encontrar o mapa da alma, o Map of the Soul, para conseguir finalizar tudo isso e fazer tudo dar certo. Eu pensei em fazer depois um vídeo comentando algumas coisas dos MVs que eu não falei ainda, que não deu para incluir nesses vídeos, Falta o e também lá. comentando mesmo sobre alguns acontecimentos, a relação de alguns dos personagens. Acho que fica legal. Se vocês quiserem, me falem aí nos comentários. Mas eu espero então que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, que tenham conseguido entender um pouco mais, né, dessa história.
E é isso, me falem nos comentários o que vocês acharam. E se você gostou do vídeo, então deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações, compartilha para chegar em quem pode ter interesse. E é isso. Um beijo então e até a próxima. Tá, eu entendi muito bem tudo, tô me sentindo, caramba, foi um intensivão. Só que agora eu tô curioso pra saber onde entra o Map of the Soul, porque também tem o álbum Map of the Soul, né? Eu achei muito interessante isso, porque eles deixaram bem nítido até nos webtoons, enfim, na teoria que foi o Namjoon, né? E o Namjoon com certeza deve ter influenciado o álbum, né? O que será esse mapa das almas? Será que ele vai interromper esse looping do Jin? O que será que aconteceu com o pai do Jin também, que ele passou pelas mesmas coisas que o Jin passou? O que isso significa, sabe? E será que esse Map of the Soul vai acabar com essas coisas negativas? Porque eu penso assim, cada vez que o Jin voltar, vai acontecer algo ruim. Não tem como você voltar e isso não acabar influenciando. Ele tem que tomar muito, mas muito cuidado. Só que tem alguma coisa aí, vai acontecer alguma coisa que, tipo, mano, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Porque ele voltou várias vezes, tipo, por um tempo ele conseguiu consertar a linha do tempo. Mas pensa comigo, vamos pensar assim, essa linha do tempo aqui agora que ela tava falando, não é a linha do tempo original. A linha do tempo original é onde cada um se separa e aí, tipo, eles morrem, tá ligado? Tipo, e aí o Jin percebe que, tipo, eles não podem se separar. Mas talvez era pra ter acontecido isso, era pra ter eles, pra cada um morrer, o Jungkook ter morrido e tudo mais. E, tipo, ele voltando, não é a linha do tempo original mesmo. Então, vai ser feito borboleta, como ela falou, a Tiffany falou. Vai sempre acontecer alguma coisa. Então, se esse Mapa of the Soul vai resolver todos os problemas deles, de que forma vai resolver esses problemas, sabe? Será que com esse mapa vai fazer o destino, tipo, parar de ter essas cobranças, parar esse efeito borboleta, esse efeito causa e consequência? O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver se o final vai ter a ver com a teoria, não vai ter com a teoria. Porque Fake Love e as demais, tipo, relembram a história, mas eu acho que não é tão imerso. Então eu acho que não é importante eu falar sobre isso agora. Porém, vamos ver, né? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e